planeta Terra há um desejo de conhecer o verdadeiro Deus. Como eu já tenho dito para vocês em outros momentos, citando Santo Agostinho de Hipona, o homem tem um profundo desejo, o homem tem uma sede do Altíssimo, e o coração do homem não descansará enquanto não repousar no verdadeiro Deus. O ateísmo já deveria ter saído de moda, desde quando o homem é homem, desde quando o homem começou a habitar esse mundo, ele demonstrou uma natureza religiosa, ou seja, ele busca o invisível. E quando isso lhe é negado, o homem começa a construir simulacros de Deus. O que é simulacro? É uma imitação de mau gosto do original. É uma imitação enviesada do verdadeiro. O homem não pode se satisfazer com as sombras. O homem, ele só se satisfaz quando ele encontra a luz verdadeira. Os homens de antigamente, os homens das gerações passadas, não conheciam o mistério de Deus, mas eles intuíam, eles deduziam que havia algo maior, e como eles não conheciam o verdadeiro, eles adoravam pedra, pau, eles adoravam sol, os elementos da natureza, mas eles não estavam satisfeitos com isso. Eles queriam uma relação pessoal, familiar com Deus, falar com Deus como se fala com uma pessoa. Por isso suas religiões eram repletas de erros, mas existiam nelas elementos de verdade que predispunham os homens a encontrarem a verdade. É o que aconteceu com os magos no Evangelho que nós escutamos segundo São Mateus. Quem eram os magos? Eram homens estudiosos, sábios. O Senhor Jesus dirá, numa página do Evangelho, quem busca, encontra. Quem bate a porta, esta lhe será aberta. Quando Jesus fala nesses termos, ele quer dizer, todo homem que busca a Deus de verdade, vai encontrá-lo. Buscai o Senhor, diz o profeta, enquanto ele se deixa encontrar. Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam com sinceridade de coração. Nós ouviremos também Jesus fazer uma prece ao Pai no Evangelho de São Lucas. Ele dirá assim, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te louvo, porque escondestes estas coisas, que nós agora sabemos pelo Evangelho, daqueles que são arrogantes, soberbos na inteligência. Eu te louvo porque tu revelastes estas coisas aos pequenos, aos humildes, mas aos prepotentes tu escondestes. Ou seja, o ateísmo é pura soberba humana, é pura prepotência. Pelo ateísmo, o homem se coloca como centro do universo, ao invés de ele ser criatura. Do pó viemos, e para o pó voltaremos, disse o Criador ao homem. Do pó nós saímos, quem é o Senhor é Deus. E esse homem procura incessantemente pelo Senhor. Os magos, queridos irmãos, receberam de Deus um sinal. Eles ainda não conheciam Deus, mas entenderam como Deus colocou lá no fundo do coração do homem o desejo por Ele. Vejam só, o homem pagão de há muito tempo, antes de Cristo, gregos, babilônicos, assírios, persas,
Todos eles pensaram assim: tudo tem uma causa. Então, acima do mundo há uma inteligência. Vejam, se essa cadeira está aqui, é porque alguém colocou. Se existe o mundo, nós aqui viemos depois das coisas do mundo existirem. Então há uma mão que move tudo. Mas ninguém sabia dizer quem era essa mão. Ninguém sabia dizer quem era essa inteligência superior. É daí que os pagãos cometiam a idolatria, mas nós não podemos imputar 100% esse pecado da idolatria aos pagãos. Eles não conheciam Deus. Quando não se conhece o Deus verdadeiro, se pega qualquer coisa para adorar, porque o homem tem sede de Deus. É por isso que o Filho de Deus veio ao mundo, para que o homem conhecesse o verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz: o homem não pode dar desculpas de não conhecer Deus. Algumas coisas que pode se conhecer de Deus, ele deixou rastro na natureza. O homem deixou indícios da sua existência na natureza. Quando os pagãos de antigamente olhavam a natureza, eles percebiam que havia alguém por trás. A criação era para os pagãos como um rastro, um mapa, pegadas. Mas, meus irmãos, conhecer a Deus só pela natureza é insuficiente. Conhecer a Deus pela natureza deveria ser só um aperitivo para os pagãos. Há algo maior do que isso. Só Jesus pode nos falar de verdade de Deus. Por isso diz a carta aos Hebreus: outrora, Deus nos falou de muitos modos, por meio da criação, acrescento eu, por meio dos profetas, mas agora nesses tempos, que são os últimos, Ele nos falou por meio do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês entenderam por que na liturgia da palavra, da Santa Missa, as outras leituras nós ficamos sentados, principalmente aquelas do Antigo Testamento, tiradas dos profetas, do Pentateuco, dos livros sapienciais, mas quando é na hora do Evangelho, nós ficamos de pé, porque a leitura da vida daquele que é o esplendor da glória do Pai, daquele que é a imagem visível do Deus invisível, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os evangelhos são o centro das Sagradas Escrituras. Já perceberam que o padre, quando vai proclamar o evangelho em missas solenes, ele usa este livro vermelho, chamado Evangeliário? Aqui tem todas as passagens evangélicas que proclamamos ao longo do ano, porque o Evangelho para nós é um livro central, porque fala diretamente da vida daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Olha como Deus, professor, não abandona os homens à sua ignorância. Deus, Ele deu uma pista, Ele deu uma orientação para que os magos o encontrassem. Uma estrela. A estrela significa a luz, a sabedoria. Não foi por acaso que aquela estrela apareceu. Escutem o que eu vou dizer. Os estudiosos antigos, todos eles falaram de Cristo sem conhecê-lo, sem saber que de Jesus estavam falando. E não é diferente o Antigo Testamento da Bíblia. Isaías falou de Jesus sem saber, Abraão falou de Jesus sem saber, Moisés falou de Jesus sem saber. Eles contemplaram, eles sabiam que algo aconteceria no futuro.
Eles gostariam tanto de viver naquele tempo em que Jesus veio, nessa época na qual nós vivemos, porque fomos alcançados pela plenitude dos tempos. Por isso que Jesus dirá para os seus discípulos: muitos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam. Muitos desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Jesus estava falando de todos os profetas e de todos os sábios do passado que o desejaram sem o conhecerem. Desejaram Cristo na esperança. Queridos irmãos, esses magos receberão então um grande presente. Eles não conheciam as Escrituras, mas como eu dizia para vocês, Platão, Aristóteles, Sócrates, todos falaram de Cristo. Sócrates, mas escuta, eles não sabiam que estavam falando em Jesus. Platão falou da cruz. Sócrates falou de um homem que seria morto por causa da verdade. Já ouviram falar em Cícero, o orador romano? Ele viveu 50 anos antes de Cristo. Sabe o que ele disse? Daqui a 50 anos, gente, Deus pode inspirar isso para a pessoa. É dom de Deus. Cícero falou: daqui a 50 anos haverá um nascimento que mudará o percurso da história. Cícero, quem não conhece? Até Buda, fundador de uma religião, dizem que é uma filosofia, o budismo, ele falou: todo o mal no mundo mudará, se converterá em bem, quando um homem nascer, quando uma criança vier a esse mundo. Eram indícios desse grande acontecimento. E Buda viveu muito tempo antes de Cristo. Confúcio, Lao Tse, fundadores de religiões, falaram todos eles de um homem que mudaria toda a história. Os magos, como dizia, não conheciam as Escrituras. Seguindo aquela estrela, eles foram parar num lugar que foi decepcionante. Eles achavam que encontrariam aquela cidade. Eles deveriam ir para onde? Para qual cidade que os magos deveriam ir? Para Belém. Mas eles foram parar em Jerusalém. Segundo a primeira leitura que foi feita, toda a festa era para acontecer em Jerusalém. Mas não aconteceu em Jerusalém. Aconteceu aonde? Em Belém do Pará? Em Belém de Judá. Em Belém de Judá. Quando chegaram a Jerusalém, eles achavam que se deparariam com uma grande festa. Mas todo mundo ignorava o que estava acontecendo. Que o rei dos judeus tinha nascido. Não só rei dos judeus, mas rei do mundo inteiro. Havia nascido Deus. Como muitos dos nossos irmãos, no dia 24 e 25 ignoraram o Natal. Não vieram para a missa, se entregaram às cachaças, às comidas exageradas. Quantos não vieram celebrar o Natal? Ignoraram como Herodes, como o povo de Jerusalém, nem sabemos o que aconteceu. E os magos, cadê o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós viemos adorá-lo. Não se adora só a Deus? Então aqueles magos reconheciam que aquela criança que eles ainda não tinham visto era Deus. Herodes foi consultar os sumos sacerdotes que conheciam as Escrituras. Quantos daqueles que não vieram era gente de igreja? Eu perguntava: cadê fulano? Não veio porque ficou em casa fazendo festa. E essas pessoas leem, ou pelo menos escutam, quando estão por aqui, as Escrituras, e ignoram o Deus verdadeiro e adoram a cachaça e a comida. O Deus deles é o estômago, como dizia São Paulo. O povo de Deus tinha as Escrituras e ignoraram o nascimento. Só se deram conta do que estava acontecendo depois que os magos chegaram.
e foram consultar o profeta Miqueias, que dizia que o Senhor nasceria em Belém de Judá.